Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais um Abelardos Podcast aqui com vocês. Hoje trazendo uma das personalidades, um personagem que está em franca ascensão na política paraibana, né? O nosso deputado federal Efraim Moraes, hoje candidato ao Senado da República, é o homem do foguete, né? Diz que o foguete saiu, que não dá ré, e ele vai conversar com a gente sobre isso, não é não, Abelardo? Prazer recebê-lo, Efraim Filho. Já lembrando, né, pessoal, dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, o Abelardos Podcast. Nos segue na rede social, Abelardos_Podcast. Comenta, taca a mão no sininho, faz comentário, dá essa moral pra gente. Vamos abranger o Abelardos, essa ideia coletiva de conversar, deixar o nosso convidado bem à vontade para toda a Paraíba, para todo o Brasil, para todo mundo, né, Bug? Com certeza é uma honra receber Efraim Filho. Conheço já, jovem igual a mim, né? Já mais com uma carreira política já brilhante, né? Já um político experiente, apesar da idade. É uma honra, viu, Efraim? Pois é, e aí? Pois é, saudação aí a todos os nossos internautas, uma alegria poder estar com vocês aqui de todas as plataformas que estão nos acompanhando, conversar com essa família toda, que é uma alegria muito grande. A gente já tem a oportunidade de não só admirar, mas ter vivência, né, pessoal, profissional. Já tive diversas oportunidades de estar tanto com você, Abelardo, como Abelardo Neto, como Bug, né? E eu fico aqui à inteira disposição para conversar um pouco sobre esses assuntos que interessam ao Brasil, que interessam à Paraíba, a João Pessoa em especial, e dar uma força aí, né? A galera da gente também aqui, a galera de Efraim que tá ligada no Abelardos, vai lá no sininho, vai lá curtir, deixa teu comentário, vamos estar juntos, somos parceiros. Valeu demais. Boa, Efraim, você falou em família, né? E eu estava aqui me lembrando que você é de uma família eminentemente política. Eu, quando cheguei aqui, cheguei a acompanhar o teu avô, Inácio Bento, lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. Eu era funcionário de lá, né? Depois vem Efraim, teu pai, que chegou ao Senado da República, assim como você, porque quando Efraim foi candidato, ninguém estava achando que ele ia ter uma vitória tão expressiva, né? Ele foi enfrentando, né? Ele ligou o foguete e foi lá. No teu caso, você, o que você aprende disso tudo? O que você traz disso tudo para você ter a confiança de que você vai chegar lá? Abelardo, se for para resumir essa história, né, da nossa pré-campanha, em uma palavra, seria coragem. É uma jornada de muita coragem, uma jornada árdua, uma jornada desafiadora, mas uma jornada que precisou de coragem desde o seu primeiro momento, que significa também desapego. Desapego ao poder, desapego ao mandato, né? Eu deixei uma reeleição que para muitos seria garantida, vivo, né, o melhor momento do meu mandato, coordenador da bancada paraibana. Quantos líder, mandatos você vai? São 4. Líder do Democratas a nível nacional, né? Agora União Brasil. Então poderia muito bem estar encaminhado. Tinha uma base muito forte de 38 prefeitos, isso dá uma solidez muito grande. E eu abandonei tudo isso, pulei do barranco, né? Como alguns dizem, eu gostei dessa expressão. Efraim pulou do barranco e não sabia nem se tinha um colchão lá embaixo e fui-me embora, né? E com as minhas bases eu fiz política. Eu compartilhei, fiz alianças, trouxemos os republicanos, ou seja, uma base, né, de toda uma pré-candidatura ao Senado que, num primeiro momento, vou lhe confessar, foi menosprezada, foi desprezada, foi levada na brincadeira. Alguns diziam que era para barganhar. Efraim está dizendo que é senador para tentar colher alguma vantagem. Não vai decolar, que vai, não sei o quê. Aí o do decolar já vem a história do foguete. Mas é coisa da política, tá? Não tem um rancor com isso, nem mágoa. Isso é da regra do jogo. Tentaram desacreditar. E aí, mais ali mantivemos a nossa serenidade, passo a passo. Ali, ó, focado no caminho, os cães ladram, a caravana passa e fomos crescendo e vem fechando a aliança de prefeito, vem região metropolitana Vitor Hugo aqui em Cabedelo, vem o prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, aí vem 100 e tantos prefeitos pela Paraíba e recentemente na aliança que fizemos com Pedro, o prefeito Bruno, Campina Grande, a segunda maior cidade, aqueles que riam começaram a ficar sérios. Depois de ficar sérios, nos levar a sério, começaram a nos temer. Começaram a nos tentar tirar do jogo. E no dia 2 de outubro, esses que riam vão ter que celebrar a nossa vitória com as bênçãos de Deus. Coragem, humildade,
de ter, e me permita concluir aqui esse raciocínio inicial, humildade de ter colocado o pé na estrada. E aí quem acompanha um pouco das redes sociais vê o trabalho obstinado e incansável, né, que a gente tem tido de fazer uma campanha de senador que a Paraíba nunca viu. Você tem uma experiência, uma memória, Abelardo, de ter acompanhado aí as disputas mais recentes da política paraibana, mas essa turma jovem também. Você lembra que a cultura política da Paraíba era definir o seu senador aos 45 minutos do segundo tempo, às vésperas de uma convenção, faltando 60, 40 dias para a eleição. Aí quando você via o seu pretenso senador, era passando aquelas mega carreatas, montado na garupa de uma caminhonete, dando um tchauzinho assim de longe, a pessoa na calçada fazendo um veio, o cara passou. E eu me propus a fazer diferente, colocar o pé na estrada, dialogar com as pessoas, com as lideranças, para que elas entendessem qual eram os nossos projetos, qual era a nossa agenda, qual eram as nossas ideias. Isso fez toda a diferença. Disseram que eu antecipei o projeto, queimei a largada, e quem disse que eu queimei a largada queimou a língua. E hoje a gente consegue estar muito bem posicionado, né, nessa corrida para o Senado Federal da Paraíba. Fraim Olha, Filho, mostrou. porque Fraim tem um apelido de antigamente. Dos tempos de universidade, dos tempos de universidade, de Camboinha, dos jogos lá. metido a ser jogador de bola, viu? Eu levo essa. Zagueirão dessa qualidade. Jogava com seu irmão na zaga. Jogava, era zaga trem. Tá? Nem freia, nem faz curva. Ave Maria. Fraim, você falou agora uma coisa muito interessante. Realmente você saiu do conforto de estar junto à situação do poder, tanto estadual como municipal aqui da cidade de João Pessoa. E tinha seu pai como secretário, salvo o melhor juízo, do governador João Azevedo, e seu irmão como superintendente do da CEMOB com o Cícero Lucena. É Jorge Moraes, né? Jorge, que hoje é candidato a deputado estadual. Acaba bom, professor também. Meu amigo, professor. Conheço meu amigo também. Jurista incrível, inclusive. Mas como foi essa conversa? Como foi esse bater de papo? Como foi essa união de família? Porque eles tiveram a grandeza de sair do cargo, todos dois entregaram o cargo, para apoiar você. É uma decisão fácil, mas ao mesmo tempo não é tão fácil, porque o cara sai do emprego para... mas aí é uma aposta, né? É uma aposta. Família, como foi a aposta conversa da família dele para fechar em cima do seu nome? Aí você começa a entender a expressão pulou do barranco. Né? Pulou do barranco e pior, carregou gente junto, né? Levou gente E a palavra coragem também, né? E entra mais uma vez o conceito e a palavra né? da coragem. Aí eu acho que essa questão da coragem traz um pouco do DNA sertanejo, né, de Efraim Moraes, de que acreditamos num projeto, acreditamos num sonho. Eu me preparei, né, para poder defender a Paraíba no Senado Federal. Eu hoje trago comigo uma convicção muito forte de que, se Deus me abençoar e eu tiver o carinho e a confiança da população paraibana, ela vai ver o senador que mais vai ter trabalhado por essa terra, que eu estou com energia dobrada, é um senador de 43 anos. O nosso perfil de senadores sempre foram senadores mais experientes, gente que chega, às vezes, no Senado com a linha mais de se acomodar ou coroar uma carreira política. Não, a minha pista é larga, eu vou chegar lá para trabalhar dobrado, energia longa. Então, quando eles acreditaram nesse projeto comigo, né, mostrou que a coisa era séria. Eu sou muito grato. A família na minha família, realmente é a terra nos meus pés. Né? Quando falta terra, é a família que eu vou buscar. Meu pai, Efraim, minha mãe, Ângela, né, meu irmão, George, Carol. Aí a minha família hoje, né, minha esposa, Carol, com minhas 2 filhas, Alice e Maria. A gente tem uma relação muito próxima, que eu sei que é um vínculo que também vocês trazem consigo. E esse gesto deles de acreditar no nosso projeto, né, de desapego ao poder e de acreditar nesse projeto, eu acho que é vocação, sabe, Abelardo? Além de tudo, além do projeto, tem a coisa da vocação pública, né? O homem público hoje, ele tem que ter vocação, até porque ser homem público hoje não é fácil. Traz muitos traumas, traz muitos desafios, traz muitos preconceitos, ou seja, há um preconceito de que você é um cara que está ali para se aproveitar, não para servir. E eu acho que a gente tem mostrado um pouco de diferença nisso. Mas me conta aqui para o Abelardo Podcast. Eu entendi, muito bem explicado. Agora, como foi a receptividade do outro lado? Como reagiu o prefeito, o governador? Como foi essa receptividade da afirmação do seu nome? Vamos lá. Eu acho que eles não acreditavam que alguém tivesse a coragem de romper com a estrutura de poder das 2 principais máquinas administrativas da Paraíba.
governo de estado e prefeitura da capital. E alguns devem dizer, isso é um louco. E dentro da estratégia da minha concorrência estava isso, tentar fazer uma espécie de WO, né? Ou seja, tentar de uma forma me esmagar, imprensado ali entre essa força das duas máquinas e achar que eu ia desistir. Também rancor zero, isso é da estratégia, isso é da regra do jogo. Política tem a premissa de haver disputa por espaço. E nós fomos dentro dessa linha, entendendo qual era o jogo do lado de lá, eu busquei as minhas escolhas. Eu tive o meu caminho, né? Eu me dediquei muito quando eu era base do governo. Entreguei lealdade, entreguei compromisso, entreguei votos. Em troca, eu recebi indecisão. Diante dessa indecisão, eu escolhi o meu caminho, que é caminhar Paraíba ao lado de Pedro. 2 jovens ousados, audaciosos, de ideias oxigenadas, tá certo? Que querem levar esperança por tudo isso. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero focar na resposta. Então, o governador, e aí vou confessar aqui para o Abelardo, ninguém nunca me perguntou sobre isso, mas não tenho reserva em dizer, de que o governador me chamou para conversas privadas antes do rompimento, ofereceu o espaço da vice-governadoria, eu agradeci, mas diz, governador, meu projeto é para o Senado, eu trabalhei para o Senado, estou com 130 prefeitos da sua base, nosso nome está bom hoje, me dê um critério. Ficar muito claro aqui que é importante toda essa conversa sobre o cenário. Eu nunca impus a minha vaga para dizer ou eu sou Senado ou eu estou fora. Vocês acompanharam. Eu disse, qual é o critério que vai definir, governador? É o critério da pesquisa? É o critério da preferência da base? Do número de prefeitos? Eu só quero saber o critério, porque eu não quero chegar lá às vésperas da convenção, que seria mais ou menos nesse período, para que eu, estando com 20 na pesquisa, o meu concorrente estando com 10, a escolha de 10 e eu fico de fora com todo um trabalho especializado. Eu quero um critério. E aí disse, não tem critério. Pois então, diante dessa indecisão, eu vou escolher o meu caminho. Deixei governo, deixei poder, deixei espaço para ir. Então, eu acho que não acreditaram, não confiaram. Depois houve a desistência, né, de Aguinaldo, tentaram me chamar de volta, mas aí não dava para voltar, tá certo? Diante da palavra assumida. E aí, Buco, só para concluir, a honradez da palavra, o compromisso, o que é dito é feito. Eu não teria motivos para deixar só por quê? Só para voltar pelas tentações do poder. E o foguete já estava ligado, né? Então, voltar ia ser meio complicado. O foguete não deu ré. Isso é uma outra história que a gente pode dar. A história do foguete não deu ré. E essa história pegou. Então, quer dizer, e ela pegou porque ela casou. Perfeito. O conceito com as atitudes. Porque se fosse só o meme, só a brincadeira, e na atitude você estivesse ali hesitando e tal, mas não deu ré porque na política as decisões, elas têm time. Elas às vezes estão verdes, você tem que trabalhar, elas amadurecem e ali você tem de colher. Se você não colhe no tempo certo, ela apodrece. E teve um momento, e o governador teve a oportunidade de me ter como candidato a senador com ele. Fez outras escolhas. Depois, para me buscar como tapa-buraco, ficava difícil. E eu não aceitei voltar. Foguete não deu ré. E na nossa convenção, vocês viram, né, que foi realmente um momento de afirmação. Deixa eu fazer, porque está dentro do que ele está dizendo, só para saber o seguinte. Você, como você falou, você foi, quase você foi o candidato do governo ao Senado. Você, inclusive, falou agora até que chegou a ser chamado para ser vice-governador e tudo. Hoje, aí você se aliou a Pedro Cunha Lima, um jovem, como você disse, um cara como você e tal. Você considera que você estaria mais bem posicionado com o governador ou com o Pedro, politicamente falando? Olha, eu tenho... Eleitoralmente falando? Então, eleitoralmente falando, é um grande desafio você abandonar governo para ir para a oposição, tá certo? Mas foi a escolha certa, era preciso fazer isso. Até porque dentro da estratégia da minha concorrência, aí vamos falar um pouco aí, eu assisti aquela série do Netflix, O Gambito da Rainha, não sei se vocês assistiram. O xadrez, a ruiva. Todo mundo... Bacana. É muito bacana. bom. Tá? Muito bom. Pode ir. Então os dois aqui já assistiram, vá atrás que vale a pena. Foi muito premiada. E o que é que eu quero dizer sobre isso? É sobre xadrez.
E ali tem uma coisa que é bacana, que ela é uma órfã, até para quem não assistiu, resumir aqui, ela é uma órfã que acaba virando campeã de xadrez. Na metade do caminho, só que ela órfã, ela lia o livro, que ela conseguiu achar na biblioteca, um livro bem vendido sobre xadrez, ela tinha o dom para isso, e ela não tinha dinheiro para comprar o tabuleiro, então ela ficava treinando em casa não, na cama dela de noite do orfanato, quando ela ia dormir na parede, imaginando aquelas coisas de livro. Mexe pra cá, bispo, leva. Então, às vezes, eu dormia vendo um pouco disso, sabe? Eu olhava assim no teto e ficava vendo as pedrinhas se mexer pra cá, vai governador, vem deputado, vem senador, vem pra cá, onde é que tem a... E aí, nessa coisa da escolha, eu disse um pouco daquela leitura, né? Eu corri ali determinado risco de que se eu tivesse mantido a minha posição, talvez a gente tivesse chegado às vésperas da convenção ainda sem ter nada definido. Porque ia ficar aquele jogo de empurra, de vai, de vem, de não vai. E quando eu fiz a migração para Pedro, forçou o outro lado a escolher. O próprio governador foi para cima de Aguinaldo para dizer, toma uma posição, você é ou não é? E aí veio aquele dia daquela coletiva que todo mundo achava para dizer que era e que não era. E respeito demais a decisão de Aguinaldo. Eu, mais do que ninguém, eu estou dentro do processo e sei o quanto é desafiador naquele momento você assumir nessa decisão. A gente está saindo de uma disputa de 12 vagas para uma vaga só. Essa é aquela eleição do Senado que só tem uma vaga, porque às vezes é alternado, né? Você tem duas ou uma. Então, o Aguinaldo fez uma posição mais conservadora, até porque já tem uma irmã no Senado. Isso, do ponto de vista qualitativo, também traria um grande desafio na leitura. E eu acho que esse movimento mostra que eu acertei, né, na minha Você deu o gambito da rainha, que é o movimento de xadrez. Pronto, você matou a charada, deu o gambito da rainha. Efraim, assim, na minha visão... como comunicador, eu acho que você larga na frente, porque você vem de um processo. Eu acho que o governador João ele está largando atrasado, porque não lançou ainda a candidatura a Senado. Tá? Então, primeiro, se você tem essa visão também, que você larga na frente, você vem com um projeto, você vem já formando as peças para se consagrar vencedor nas urnas como senador. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se eu senti nessa tua frase, que até colhi aqui, você disse o que é dito é feito. Eu senti uma cutucada no governador. Foi isso? Não, aí eu vou lhe ser sincero, a frase não é para o governador, a frase é para muita gente que não crê mais que na política exista a honradez da palavra. Sabe, assim, a coisa de dizer do compromisso. Então, quer dizer, eu deixei o governo, ou seja, eu dei todas as opções do governo, claro. O governo fez outra escolha, o governo fez uma escolha, escolheu Aguinaldo, não deu certo. Na política, às vezes, nem tudo dá certo. As escolhas, às vezes, elas são erradas, são equivocadas. E ele escolheu um projeto, deixou o meu projeto de lado. Agora, eu, depois de ter ido para lá, como é que eu vou voltar? Sabe qual é a primeira pergunta? Voltou por quanto? Se vendeu por quanto? Quanto foi que recebeu? Como é que eu vou encarar uma campanha de Senado que seja essa a premissa? Então, uma campanha majoritária, ela requer também conceito. Porque aí, Bug, e aí você que gosta de comunicação, todos aqui, né, são craques de comunicação, na comunicação política especialmente, as pessoas, às vezes você vai discutir, elas não querem discutir as coisas complexas. Economia liberal, a taxa de juros subiu, o câmbio desceu, por que a economia... Inflação, essas vezes... Mas as pessoas percebem gestos, principalmente as pessoas mais humildes, elas percebem gestos, posturas, a coisa da honradez. Elas querem, no seu representante, um líder que seja capaz de as inspirar. E se você inspira com atitudes... É uma frase muito famosa que diz, a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Quer dizer assim, as pessoas buscam em quem se inspirar com conduta. Então, a coisa como a gente começou aqui, quem está com a gente desde o início, né, foi falando sobre coragem. Então, essa coisa da coragem, da postura, do dito e feito, foi muito mais nessa conjuntura do que necessariamente um recado para alguém. Mas foi para dizer que com a minha palavra não tem ré. Aí entra a história do foguete não deu ré, que é legal essa história. O foguete não deu ré, ele virou um meme, um case de comunicação política extraordinário. Mas ele começou falando sobre pesquisa. Porque nas primeiras pesquisas que teve aqui na Paraíba, eu saí na frente. E muita gente achava, por exemplo, que Aguinaldo era o nome que sairia na frente. E saiu Efraim Filho na frente, liderando a pesquisa para o Senado. E aí criou-se foguete e não deu ré. Foguete não dá ré por conta da subida. Mas aí começou muita contestação sobre se Efraim até o fim. Então, numa entrevista numa rádio, disseram, Efraim, é verdade, estão dizendo que você vai desistir, que vai, que não vai. Aí eu peguei a frase que era da pesquisa e disse,
foguete não dá ré. Só disse isso. Ponto. E o jornalista ficou esperando o resto da resposta. Sabe? Aí o cara disse, não, você vai ou não vai? Eu digo, foguete não dá ré. Tá bom, amigo, acabou. Acabou, entendeu? Não precisa desenhar. Bora. Vai até o fim. Sou candidato ao Senado, está aprovado. Olha, por isso que é dito e feito. Eu disse que ia até o fim e vou. Olha, o governador até hoje não definiu o candidato dele ao Senado. Se hoje o governador decidisse lhe apoiar, você aceitaria o apoio do governador? Abelardo, esse convite chegou através do Republicanos, né? Depois da desistência de Aguinaldo, isso foi público, notório, estou dizendo aqui, porque o próprio Republicanos fez essa mensagem, atuou como mensageiro, e eu já disse que não teria como voltar. Até porque, como eu disse, por que motivo? Simplesmente porque agora abriu uma vaga lá e aquela pessoa que me acolheu, e Pedro, né? E Campina Grande, e todas as pessoas que estenderam os braços para que eu pudesse fazer esse projeto, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito respeito por essas coisas. Como eu disse, as pessoas percebem gesto de respeito, gesto de honradez, gesto de integridade, de correção, de transparência. A política coerência. De coerência. Então, a política está em falta nisso, mas não é porque está em falta que não é ninguém que tem. Eu tenho, o cara diz, não, mas tem vários casos aqui do cara que deu marcha ré, que trocou. Tem, mas será que é isso que eu quero para mim? E será isso que as pessoas querem para o seu líder? Então, eu acho que eu entrei muito mais numa vibe, né, de liderar um processo de transformação do que simplesmente estar pensando num projeto meramente pessoal. É claro que o programa é gravado, é bom dizer, enquanto a gente está falando aqui hoje, ainda não teve a convenção, né? O João ainda não tem seu senador, pode ser que quando vá ao ar já tenha, mas que as pessoas entendam esse contexto, que nesse momento, né, nós já temos a nossa postura definida e, claro, aguardando a decisão do governador João sobre nosso concorrente. E como diz Manuel Galdense, a política é uma atividade dinâmica, né? Que hoje é como nuvem, né? Isso. Você vê ele está de um jeito, aí quando você olha de novo, a nuvem já está de outro jeito. É assim que funciona. Né? Dessa forma. Fran, você sabe que eu sou um cara informado, né? Eu tento ir nos bastidores, cascavelhar as coisas. Tá com esse suspensório bacana aí. Esse suspensório aqui que eu botei da minha hoje, camisa. a sua presença aqui. Eu lhe digo uma coisa. O que está se ventilando por aí, que eu peguei, que eu colhi, são duas pessoas. Poliana, para ser senadora, e o vice-prefeito Léo Bezerra. Então, a minha pergunta é o seguinte... Os dois que vieram, qual é a tua análise? Tanto de Léo Bezerra como de Poliana. Rapaz, isso é igual o Brasil na Copa do Mundo. Não dá para escolher adversário, não. O que vier, a gente tem que estar pronto para enfrentá-lo. Eu tenho muito respeito, são dois quadros da política com características diferentes, né? Léo, vice-prefeito, um cara mais jovem, focado aqui, né, em João Pessoa. Poliana, uma mulher determinada, focada lá no sertão, né, tem um trabalho mais para aquela área. Então, eu acho que a gente está preparado para enfrentar e vencer quem aparecer, inclusive o próprio Ricardo, né, que eu acho que a sequência aí das perguntas sempre começam por essa para chegar. Ricardo, não tenho hesitação a essa situação. Se for para enfrentá-lo, estou preparado para enfrentá-lo e derrotá-lo. Você acha que o Ricardo está, pelas informações que você tem, que ele está em condições de manter a candidatura dele em função dos óbices que ele tem enfrentado na justiça eleitoral e na justiça comum? Você acha que ele tem condições de ser candidato? A candidatura dele vai até o fim, na sua opinião? Ele veio aqui no programa da gente e falou que era candidato de todo jeito, não foi, Dmitio? Aí uma nuvem passou... De todo jeito tá certo, mas tem que saber se... Pois aí uma nuvem passou e me disse que não é bem assim, até agora hoje já se abriu os trabalhos do Supremo, a gente não vê essa liminar, casos parecidos foram julgados de forma negativa. Eu vou ajudar Efraim. O que eu soube... Diz aí, Bug. O que eu soube é que no final ele não vai poder ser. Foi o que eu soube. Mas esse meu soube, tu pode abordar em cima dele? Rapaz, nós temos juristas aqui de mão cheias, né? Meu colega de universidade, Abelardo, responderia melhor do que eu aqui, tá certo? Sim, mas mas pelas tuas informações, você acha o quê? Que ele vai ter, ele consegue ultrapassar essas barreiras e seria o candidato? A lei permitiria? O que você vê? Vamos lá, me permite então fazer uma análise aqui técnica, tá certo? Do meu lado, advogado, né? Sou advogado aqui, até para que nossos internautas conheçam, sou advogado com formação aqui na UFPB, né? Fui contemporâneo
de Abelardo Neto aí nessa caminhada. Fiz pós-graduação na Universidade de Granada, na Espanha, minha pós-graduação em Direito do Consumidor. Então, tenho uma formação jurídica bastante sólida. Fui um dos relatores do novo Código de Processo Civil, novo CPC, 2013. Teve lá marca paraibana, marca da nosso povo, da nossa terra, da nossa gente. E muito elogiado o trabalho, não só meu, mas eu me rodeei de consultores paraibanos. Eu fiz diferente. Olha, deixa eu contar uma parte para chegar na resposta. Que é a história é legal. Quando eu fui fazer relator do novo CPC, eram 5, né? São 5 livros no CPC, cada um tem um relator. Aí tinha um do Rio de Janeiro, o outro era de São Paulo, o outro era do Rio Grande do Sul, o outro de Minas Gerais e um enxerido da Paraíba, né? Que era eu, no meio dos deputados que se diziam juristas lá. E eu, Aí, quando fui... Aí apareceu desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, grandes nomes, doutrinadores de Santa Catarina do Sul. Eu disse, não, eu quero trabalhar com quem eu confio, com quem eu conheço. Aí montei uma equipe de 5 professores aqui da Paraíba. Rinaldo Mozalas, Marcelo Vaik, só fera aí, Rogério Abreu, juiz federal, Rogério Abreu, Cláudio Lucena, que é o maior, que é de Campina Grande, né? Cláudio Quila, na parte de Direito Eletrônico. Só fera. Tá certo? E George Moraes, professor de Processo Civil lá do UNP. E aí, fizemos um trabalho que, para resumir aqui, valia um programa, foi um dos trabalhos mais elogiados. O trabalho que nós apresentamos, que é o livro 1, tá certo? A parte, o livro 1, de processo civil, tá certo? Que é o mais extenso de todos, a parte geral, foi o que menos emendas sofreu. Então, se você fosse pegar uma métrica para dizer aquele trabalho que foi menos modificado quando vai para a votação, foi o nosso, mostrando em tese que ele foi muito bem feito e que agradou a grande maioria do plenário. Então, a gente tem essa formação jurídica sólida. Feita essa parte, para falar um pouco dessa formação, o que eu considero na leitura: Ricardo não poderá ser candidato, tá certo? A liminar já está lá desde fevereiro, o pedido de liminar para desconstituir as condenações que já existem, ou seja, existem 2 condenações no no Tribunal Superior Eleitoral, e ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já julgou 3 casos muito idênticos, com argumentos muito parecidos ao do próprio Ricardo. Em todos 3, derrotado à unanimidade, por 11-0. Então, pode ser uma estratégia, e pode. A gente está falando antes das convenções. Pode ser até que essa matéria seja vencida, já quem sabe tenha saído até a liminar, ou quem sabe ele tenha até substituído. Mas ele pode sim tentar ser candidato, mesmo com as condenações, mas ele tem um prazo para substituir o candidato, é dia 12 de setembro. Se passar do dia 12 de setembro, aí nem substituir pode mais. Ele pode ser até candidato, se não tiver o registro da candidatura deferido, os eventuais votos dados a Ricardo serão anulados. Você temeria uma candidatura do Ricardo? Ou você acha que com ele ou sem ele o foguete vai subir? O foguete não dá ré. E não tenho temor, já disse, estou preparado para enfrentá-lo e derrotá-lo, para vencer, Ricardo. Até porque, talvez do ponto de vista político, o Ricardo cometeu um erro estratégico. Ricardo foi candidato a prefeito em João Pessoa nas últimas eleições e ficou em 6º lugar. Nem foi 2º, nem 3º, ali pertinho não. Foi 6º. Né? Perdeu para Cícero Lucena, Nilvan Ferreira, Rui Carneiro, Valber Virgulino e Dilma em 6º. Então, acho que Ricardo deixou ali cair uma parte do aspecto de mito, né, que ele tinha saído, construído, de ter vencido 2 eleições para prefeito, 2 eleições para governo, eleito seu sucessor no primeiro turno, e essa derrota em João Pessoa, né? Foi uma derrota acachapante. Desconstrói um pouco essa relação, e acho até que Ricardo deveria hoje, né, buscar uma eleição proporcional para poder ter nas urnas, né, a conquista de um mandato, que seria assim a escolha do voto, do que partir para eleições majoritárias, que em tese são mais difíceis. Mas, claro que isso é uma estratégia de Ricardo, e se for para enfrentá-lo, estamos prontos e preparados para derrotá-lo. Efraim, deixa eu te perguntar, o Senado 2022, ele vai se repetir em 2022? Vai mesmo?
Rapaz, são 20 anos depois, né? Em 2002, Bug tá falando aí. Para quem não acompanha muito, é bom explicar. Eu queria que recordasse a minha memória, porque eu não tô... Foi Cássio e Efraim, né? Foram os eleitos. Sim. Então, Sim, Quando foi. se dizia muito que o Wilson Eu Braga cascavelhei o baú agora, peguei uma frase que ele disse e joguei pra ele pra ressuscitar o que ele disse. Porque ele disse que o cenário vai se repetir em 2022. Foi uma eleição... 2002 pra 2022. É bem semelhante. E aí? o cenário nessa... Mas veja só, você pegou a frase certa que se aplica. Quando falou do cenário 2002, e aí quem falou foi Abelardo, sobre a vitória de Efraim em 2002, que era uma vitória improvável. Foi improvável. Né? Efraim enfrentava 3 ex-governadores. Isso que você falou no início da Foi, que enfrentava José Maranhão, Wilson Braga e Tarcísio Buriti. Foi. Todos 3 governadores. E Efraim era aquele enxerido no meio da história, né? Quem lembra de 2002. E foi a grande zebra da eleição, quer dizer, do ponto de vista da surpresa do resultado. Foi sem dúvida. E veja que, nesse aspecto, a eleição de Efraim foi muito mais desafiadora para a gente. Uhum. Porque Efraim começou em 4º lugar nas pesquisas, desconhecido. Era ali, né, com traço. Muitas vezes, durante a imprensa, a mulher dizia, Efraim está no traço. E contra 3 ex-governadores. E teve coragem. Como DNA de sertanejo, teve coragem, abriu dos peitos, cabeça erguida, pulso firme e foi para a vitória. Nós já estamos começando até numa posição de largada melhor. Né? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente lidera as pesquisas entre aqueles que estão aptos a disputar a eleição. Uhum. Né? Falando aí abertamente, a última pesquisa registrada no TRE, que a gente pode abordar aqui, traz o nosso nome liderando a pesquisa entre os que estão aptos a disputar a eleição. Quando você coloca Ricardo Coutinho no cenário, nós somos segundo, mas hoje a justiça diz que Ricardo é inelegível. Então, a gente já larga bem, largada de foguete. Né? Então, é trabalhar um pouco esse cenário para que em 2002 a gente possa ter, 20 anos depois, a honra, né, de defender a Paraíba no Senado Federal. Efraim, vamos falar um pouco da sua atuação como congressista, você que tem muito ano na casa. Como você observa, qual a sua opinião, a gente o Brasil passando pandemia, agora crise econômica, e a gente vê que o fundo eleitoral ele teve um aumento. Isso aí foi muito contestado, muito questionado pela população. É sempre bom que você... Como é que você se posiciona em relação a isso? Qual é a sua visão sobre esse aumento do fundo eleitoral em tempos de crise? Como é que você fala para a gente sobre isso? Abelardo, eu falo desse tema com muita tranquilidade porque o meu voto foi contra o fundo eleitoral público. No momento lá atrás que se passou do financiamento, né, privado para o financiamento público, meu voto foi contra, porque eu entendia que recurso público é para custear saúde, educação e segurança, não é para custear campanhas, mas foi um voto vencido. Foi um dos poucos da bancada paraibana. Claro, né? e é da regra do jogo, tá certo? Agora que você tem o financiamento das campanhas com o financiamento público. Então, eu entendia que nós tivemos problemas com financiamento privado, tivemos. Todo mundo entendeu a história lá do mensalão, do petrolão, que levou a essa mudança de financiamento. Agora, você podia ter corrigido com limites. Por exemplo, qual era o problema do financiamento privado que aconteceu, por exemplo, com Odebrecht, OAS, essas grandes empresas? É que os caras doavam 40 milhões. Doava aqui, chegava no estado, citar Paraíba, mas pode ser outro, mas todo mundo doava 2 milhões para o candidato do governo e 2 milhões para o candidato da oposição. Ou seja, o cara não tinha identidade ao projeto, à agenda, às ideias. O cara queria era ficar perto do poder. Palpite triplo. Ele queria era ficar perto do poder, Abelardo. Claro. Quem ganhasse, valia aquele investimento. Por quê? Porque depois ele ia atrás de ser ressarcido. E com muito mais. Né? As doações para as presidências da República naquela época eram 40 milhões, 60 milhões, 100 milhões de reais. Muito dinheiro. Chegaram. Então, quer dizer, em determinado momento não existia. Então, como é que você podia ter corrigido isso sem precisar do financiamento público? Era você colocar limite. Então, para deputado estadual pode ser 100 mil reais. Para deputado federal, 300 mil reais. Para governador, 500 mil reais. Porque aí não gera uma figura de linguagem que criaram o capitalismo de laços. Ou seja, a cooptação do cidadão
pela força do financiamento privado. Ou seja, você não ficaria refém ou dependente de uma única empresa ou de um grande segmento que praticamente bancou sua campanha. Porque com um financiamento de R$300 mil, você não fica dependente de ninguém. Tudo bem, é legítimo. Nos Estados Unidos, a indústria da laranja, um exemplo, segmento do suco de laranja, a indústria naval, eles escolhem representantes para que lutem por eles, né, no Congresso. Então, essa coisa poderia ter no Brasil, mas aí você não teria representantes. Eles ficavam detentor do mandato de um governante que tinha uma caneta na mão e quando saía uma obra, o cara queria recuperar esse dinheiro investido. Por isso que deu toda essa confusão. Então, Abelardo, eu acho que se a gente puder depois fazer uma transição para voltar ao financiamento privado, num modelo mais transparente, com limites, eu preferiria do que o financiamento público, como eu disse hoje, que é para ser usado em atividades como saúde, segurança e educação. Efraim, deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós estamos vivendo uma eleição nacionalmente muito polarizada, né, entre o Bolsonaro e o Lula, né, que são os pontas de lança hoje da política brasileira. Nesse aspecto da legislação em que determina, que proíbe, por exemplo, que o jornalista ou que o servidor público ele tenha que se afastar das suas funções, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre a questão da reeleição, se você é favorável ou não, porque agora mesmo, por exemplo, a gente tem aí uma aprovação de uma PEC que é visivelmente eleitoral, porque ela está na véspera da eleição, vai vigorar até dezembro, e isso suscitou algumas críticas, vamos dizer assim, sobretudo da oposição. Eu queria saber como é que você se posiciona em relação à reeleição para a presidência da República. Abelardo, sobre regra eleitoral, eu defendi durante a votação da reforma eleitoral uma mudança no sistema que era para ser o mandato de 5 anos sem reeleição e a unificação dos mandatos. Essa coisa de eleição de 2 em 2 anos, ela é muito nociva ao Brasil, sabe assim, do meu ponto de vista, claro, é muito nociva a gestão pública, porque quem é gestor, seja municipal, estadual ou nacional, de 2 em 2 anos ele está lidando com eleições são votos, por mais que você diga, não, eu sou presidente com 4 anos, mas o presidente quer fazer os seus governadores. Aí os governadores querem com 2 anos eleger os prefeitos da sua base. Claro. Uma coisa leva a outra. Então eu acho muito nocivo, a coisa não engrena. Então eu acho que deveriam ser 5 anos sem reeleição, porque aí nesse universo de 5 anos sem eleição intercalada, você teria condições de produzir um resultado muito melhor do que 8 anos. Não estou falando nem de 4, do que 8 anos com eleições de 2 em 2 anos. Em 5 entregava tudo, né? Em 5 você se dedicava 100%, né? 100%. Por quê, Bug? É interessante para quem está nos assistindo e não conhece. Tem decisões de gestão que elas têm que levar tempo para amadurecer. E com eleições de 2 em 2 anos, muitas vezes o gestor hesita, porque sabe que naquele prazo de 1 ano subsequente a coisa ainda não amadureceu. E aí ele vai levar porrada, vai perder voto. E nem todo mundo tem o discernimento de estadista, né, para dizer, olha, eu vou fazer um negócio que vai gerar críticas no início, mas com 3 anos vocês vão ver que o rumo é o rumo certo. Tem gente que é estadista e tem essa cabeça. Tem gente que não tem, que é o resultado a curto prazo. E aí não chega nessa linha. Efraim, sua família, ela se caracterizou, ela é conhecida porque tem uma tradição na política, inclusive a gente fala em Efraim Moraes, pai e filho, a gente lembra logo do Democratas, lembra do PFL. O PFL é um partido que, salvo o melhor juízo, está desde 85, né, 86 por aí, tem muito tempo de estrada, e agora houve essa fusão com a União Brasil. Aí eu pergunto a você que inclusive acabou de falar aqui que era um dos líderes do antigo Democratas, em nível nacional. Como está hoje essa harmonia? Porque o PSL a gente sabe também que é um partido, digamos, com uma personalidade muito forte, seus representantes com uma personalidade muito forte, tanto estadual como federal. Como ficou esse casamento para a criação de um partido hoje, reconhecidamente com muito tempo de televisão, com muitos parlamentares, mas que juntou muita gente que a gente antigamente não via junto na mesma equipe. Como é que você está vendo isso nacional e estadual? Abelardo, sua leitura está perfeita, assim, do ponto de vista de análise de cenário. Foi uma união que surgiu, uma fusão, na verdade, né, que surgiu
diante da regra do jogo. Ou seja, a regra do fim das coligações, tá certo? E que fez com que a gente se antecipasse, e aí sim, num movimento inteligente e estratégico do ponto de vista político, formando o maior partido do Brasil, com a maior bancada no Congresso Nacional, o que tem como consequência, diante das regras da nossa eleição, o maior tempo de TV e a maior estrutura partidária, o maior fundo público. Então, você dá condições aos seus candidatos, tá certo, de ter uma disputa no melhor espaço, na melhor linha. Agora, onde é que está o contra disso? Nós tínhamos, claro, dentro do Democratas, um partido orgânico, né? Um partido que lá atrás teve a coragem de enfrentar a ditadura, né? Com nomes como Zé Agripino, entre outros, lideraram a Frente Liberal, que essa história é bacana, né? Você tinha a ditadura, naquele momento de transição para a democracia, eles saem da época, era o PDS, né? Que era Mário Andreasa, tal, esse povo, Maluf. E aí você sai, o PFL em 85, monta a Frente Liberal, que depois vira Partido da Frente Liberal, e participam da eleição de Sarney, né, com o Tancredo, e depois... Quem viabilizou, inclusive, a própria posse do Tancredo foi o PFL. O PFL era, no Congresso, o maior partido. O maior partido do Congresso, o partido eleitoral. Mas a presidência ficou na mão do MDB, à época, né, do PMDB, e o PFL ficou com o maior partido. Então, essa transição veio fazer... Então, o que eu quero dizer? Era um partido orgânico, de gente que se conhecia há muito tempo, né? E aí veio o PSL realmente. Agora, esses desafios existem e você tem que conviver. A política também tem que ter tolerância. Não é só para dentro do partido, não, para fora. Você tem que saber respeitar a opinião dos outros. Às vezes, assim, e eu trago muito comigo, e aí é testemunho, né? Não é promessa, minha vida pública mostra isso. Serenidade, equilíbrio na tomada de decisões, transitar e dialogar bem com todas as tendências, porque eu tenho respeito à opinião contrária. Que isso é de mim, eu respeito, eu escuto, tento filtrar aquilo que é bom, eu entro num debate político para convencer e ser convencido. Hoje, infelizmente, a gente vive um período de intolerância muito forte, em que se a pessoa não pensa como você, ela é seu inimigo. Não é assim, nem com quem a gente casa a gente concorda 100%, claro. Imagine quem a gente vota. Então a divergência, ela faz parte e a gente tem que saber respeitar e conviver com ela. Eu acho o seguinte, eu acho que a única coisa que eu vi isso, não sei aonde, Efraim, que eu acho que a única coisa que a gente não troca é um time de futebol. A gente um time de futebol, a gente não troca. O resto, Efraim, vamos entrar aqui no nosso ping-pong final. Nós já estamos chegando quase no final do programa. E nesse ping-pong, a minha pergunta para você é o seguinte... Há uma tentativa o presidente Bolsonaro e os partidários, os apoiadores, eles não creem ou colocam em dúvida as pesquisas, mesmo que seja da Datafolha. Pesquisa, eu lhe pergunto, sim ou não? São confiáveis ou não? A mais confiável é a que eu faço para mim, é a de consumo interno. As que são publicadas, tem gente que mexe, tem gente que não mexe, mas eu confio nas pesquisas de consumo interno. Nas que são publicadas, eu tenho sempre um pé atrás. Sim. Efraim, o União Brasil, até o presente momento, não tem mais candidato. O Bivar desistiu. Efraim Filho, vai de Lula ou de Bolsonaro? Entre os dois, Bolsonaro. Efraim, com arma ou sem arma? Política armamentista é a favor ou contra? Eu sou a favor do direito que o cidadão deve ter de defender o seu patrimônio, a sua família e a sua vida. Então, o cidadão preparado, qualificado, tendo feito curso de preparação e de teste psicotécnico, ele pode sim ter o direito de usar arma. Você acha que não está exagerado o número de armas, não? 60, mais ou menos, por pessoa? Eu acho que está exagerado muitas vezes também a quantidade por pessoa, certo? Aí sim, porque aí é para colecionadores, para quem faz o tiro esportivo, eu acho que está assim, nessa parte exagerado. Mas o direito do cidadão ter a sua arma para defender o seu patrimônio, a sua vida e a sua família, eu sou a favor. Efraim, está chegando ao final do nosso podcast Abelardos, né? E primeiro a gente queria agradecer a você, né? Porque você, além de ter se mostrado muito solícito na nossa convocação para vir para cá, você realmente teve um desempenho muito importante, muito esclarecedor,
Você é uma pessoa muito transparente e causou a todos nós aqui uma ótima impressão. Quero agradecer aí a sua presença e deixar para o nosso Efraim. Bom, se vocês tiverem se despedir, alguma coisa, Antes pode... das considerações finais, eu queria dizer também que, como eu abri o programa, é uma honra realmente, de fato, Efraim. Você é uma pessoa bastante bem intencionada com a população paraibana, apesar de jovem, tem uma carreira política aí brilhante. Para mim foi uma honra, de fato, ter você aqui. Aprendi bastante e foi muito bacana a conversa. E você me pulou, né? Com esse suspensório. E eu também quero aproveitar, Efraim, não só lhe parabenizar, lhe agradecer pela presença e também quero sua força aqui para renovar o convite. Pessoal, se inscreve no canal Abelardo Podcast, segue a gente nas redes sociais, Abelardo_podcast, ativa o sininho, taca o dedo no sininho e comenta. Pode até xingar, comenta, mas comenta, participa e transmite para todo mundo. Vamos divulgar o Abelardo Podcast por esse mundo afora. Deixa eu fazer um pedido aqui nas considerações finais de Efraim, que ele fale aí aos seus eleitores, também se inscreve no canal, comenta lá. Leva a gente nesse foguete aí, Vamos velho. embora, velho. Claro. Então sobe no foguete do Abelardo, turma. Sobe aí no foguete e vem junto com a gente. Uma grande alegria, ó. Quem quiser comenta aí se tá bonito o suspensório do Bug, tá certo? Combinando com a camisa do Abelardo, tá certo? Aí você já vê a diferença. Tem coisa que não vai no DNA, né? Você já vê a elegância do Abelardo, o terno bonito, o azul com branco. O cara chamou a gente de cafona, Olha, eu vou dizer um negócio, viu? Mas vamos lá. Mas espero que tenha gerado muitos comentários, pelo menos, né? Pessoal, é claro que, brincadeiras à parte, eu acho que a descontração faz parte dessa coisa, de jeito extrovertido nosso mesmo, com leveza, com alma leve, um nome maneiro. Eu acho que isso é um pouco também do que a gente vem oferecendo nas nossas caminhadas pela Paraíba, né, com humildade, cabeça no lugar, pezinho no chão, um passo de cada vez, galgando os espaços, com decisões inteligentes e estratégicas do ponto de vista político. Vai ser muito bacana revisitar no futuro, né, toda essa caminhada, quando vier o resultado das urnas, esperando pelas bênçãos de Deus e o carinho e confiança do povo paraibano seja positivo, mas tem uma oportunidade no futuro de voltar aqui ao Abelardo para a gente revisitar um pouco, né, do que aconteceu, baseado no que a gente conversou, ver se o gambito da rainha funcionou, né, se não deu, é isso. Mas eu acho que a gente tem oferecido esse nome, né, vocês aí que acompanham, claro, a mídia nacional vem que o nome hoje que tem maior presença, né, nesses grandes debates do país tem sido o nome de Efraim. É um nome que tem sido a vez e a voz da Paraíba em grandes temas como a desoneração da folha de pagamento, a defesa do setor produtivo. Votamos sim na PEC da enfermagem, votamos sim no novo piso, no aumento do piso salarial dos professores, votamos sim no auxílio emergencial de R$600 para dar mais dinheiro à família que precisa, botar o pão na mesa da sua casa, né, que não conseguiu recuperar ainda seus empregos da pandemia. E esse recurso extra, ele irriga o comércio, né? Ele faz comerciantes que estavam ali, ó, com água pelo nariz, prestes a fechar as suas portas, poder mantê-las abertas. Isso significa empregos de pais, mães de família, jovens. Então eu sou uma pessoa muito alinhada com o setor produtivo, a defesa do comerciante, todas as votações que tiverem no Senado, para defender o setor produtivo, defender quem produz, baixar imposto, desburocratizar, simplificar procedimentos, a minha votação terá e tem sido a favor. A defesa do agronegócio como motor produtivo desse país, a defesa da vida, da família, são compromissos meus, né, como candidato ao Senado, e espero, como eu disse, poder no futuro voltar aqui ao Abelardo como senador da Paraíba para que a gente revisite todos esses compromissos, toda essa agenda, todo esse conceito, o nome Ficha Limpa, e me permita, antes de terminar, quem esperou a gente até agora, né, porque gostou da conversa. Então, reforçar isso, o nome Ficha Limpa, são 16 anos de vida pública sem nunca ter respondido a um processo. Não é que eu estou escondendo, fugindo, correndo, nunca respondi a um processo, uma vida reta, correta, íntegra, transparente. Você viu aqui, vocês inclusive elogiaram, não fugir, né, a nenhuma pergunta, porque eu acho que essa é outra característica. Eu me posiciono, eu não fico em cima do muro, porque eu disse divergir de uma pergunta ou outra. Muita gente aí pode ter dito, não é obrigado a concordar com tudo, nem com quem a gente casa a gente concorda 100%.
imagine quem a gente vota. Mas quando você concorda na essência, né, nos princípios, nos valores, ali, quem sabe, você está encontrando um líder que seja capaz de inspirar transformações. Então é isso que eu quero fazer pela minha querida Paraíba. Sou apaixonado pela Paraíba e vou lutar muito por ela. Valeu, Efraim. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. A gente vai ficando por aqui no nosso Abelardos Podcast. E lembrando a você, vamos assinar, vamos botar lá o sininho, é que vocês falam? Se inscrever, pô. Vamos inscrever lá no podcast do Abelardos e a gente vai estar sempre com vocês, viu? Valeu, querido. Tamo juntos. Vamos estar divulgando as nossas redes para ajudar. Abelardo e Efraim, parceria boa.